Então, agora voltando para a nossa aba da semana 1, uma outra coisa interessante que a gente pode colocar aqui é uma análise para cada uma dessas semanas. Ou seja, uma análise das vendas nela. E se a gente olhar a nossa planilha completa aqui, a gente vai ver que entre as abas aqui, por exemplo, semana 1, a gente tem aqui uma análise da semana 1. Então, entre 2 semanas, a gente tem sempre uma aba de análise, onde a gente tem duas tabelas dinâmicas. Uma analisando as vendas por data e outra analisando as vendas por região. E é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa planilha agora, é colocar essas partes aqui usando a nossa tabela dinâmica, que é uma parte realmente muito importante e muito útil do Excel. Então vamos lá. Para a gente inserir essa tabela dinâmica, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui a nossa tabela, a gente vem na guia inserir e clica aqui, ó, tabelas dinâmicas recomendadas. A gente poderia ter inserido uma tabela dinâmica vazia ou simplesmente inserir uma tabela dinâmica recomendada. Se repara, quando você clica para inserir a tabela dinâmica, ele aparece aqui pontilhado o conjunto de dados que ele está selecionando, ou seja, a nossa tabela toda. E aqui ele vai dizendo as tabelas que ele vai recomendando. Então, soma de subtotal por medida, soma de total por entrega, subtotal por entrega. E aí, a gente pode colocar uma tabela assim, ou então, como eu falei, que é o que eu vou fazer agora, é inserir uma tabela dinâmica. Você clica em tabela dinâmica, repara, ele aparece aqui, intervalo, tabela 5, é realmente a tabela que a gente está fazendo. E aí a gente dá OK. Aí o que acontece? Ele vai abrir essa nossa aba aqui pra gente e a gente vai mexer aqui nos nossos campos da tabela dinâmica. Então qualquer dúvida que vocês tiverem é só consultar a aula especificamente de tabela dinâmica, onde isso aqui está mais explicado. Mas o que a gente vai fazer, a gente vai querer uma divisão por datas. Então a gente vai colocar aqui datas nas nossas linhas, as nossas linhas vão ser datas. E os valores que a gente vai querer colocar ali vai ser a quantidade e o total. O preço total. E aí eu quero esses valores aqui de quantidade. Eu quero ele numérico mesmo, mas o valor de soma total aqui é total de vendas. Então eu vou vir aqui, clica na setinha, configurações do campo. E aqui vai permitir, por exemplo, se você não quiser a soma, se quiser a média, você pode colocar por aqui. Se você quiser contar, enfim, você tem diversas formas aqui de você colocar. Só que o que a gente quer fazer é mudar esses valores para contábil. Então a gente vem aqui em formato do número, vai abrir a nossa caixa de formatação de células e a gente vem aqui para o valor contábil com 2 casas decimais e dá OK. Dá OK, pronto. E aí repare, ele mudou para contagem de total, porque quando estava mostrando eu cliquei em contagem de total. Mas eu vou vir aqui, vou ajeitar e vou colocar soma. Então soma dos totais. E aí aqui repara, eu tenho no meu dia 2, 23 quantidades aqui e isso representou R$ 74,25. Só que repara, 23 quantidades para mim não significa muita coisa. Pode ter sido 5 kg de feijão e 2 vodkas para mim aqui, e aqui ele não está bem representado, então 23 quantidades. Então não é isso que eu quero saber. Eu quero saber quantos produtos diferentes foram vendidos. Então eu vou marcar aqui produto. E aí repara, quando eu marquei produto, ele colocou o produto aqui em linhas. E ele coloca para você de uma forma inteligente. Então repara, eu tenho por dia aquela quantidade, só que aquela quantidade está dividida agora por cada produto e eu sei quanto de cada produto eu vendi. Então se você quiser, você pode tirar essa quantidade e aí você vai ter só a separação aqui de produtos, porque o produto está em linha, ou então você pode colocar aqui em valores e colocar a contagem. Repara, eu vendi 8 produtos dia 2, 9 produtos dia 3, 4 produtos e 5 produtos. Ou então você pode fazer voltar realmente, você coloca produtos aqui e volta com a quantidade na soma de quantidade. A única coisa que eu vou querer fazer é trocar aqui de ordem, botar a quantidade antes do total, e aí ou você troca aqui simplesmente de ordem o campo, ou você pode também fazer isso clicando na seta aqui e mover para cima. Pronto, para mim aqui isso aqui está perfeito. E aí a outra coisa que eu vou querer fazer, eu vou querer inserir outra tabela dinâmica, e aí você tem a opção ou de inserir para baixo, ou de inserir no lado. Eu vou inserir no lado por quê? Porque eu não vou querer mais acrescentar colunas aqui nessa tabela, então eu sei que essa tabela não tem chance de chegar na coluna que eu escolhi aqui. Você pode colocar embaixo, mas eu aconselharia você a colocar bem embaixo, porque se você tiver muitos dados e muitos dias, essa sua tabela pode acabar batendo na outra tabela, e se isso acontecer, ele vai dar um erro, ele não vai atualizar a tabela. Então eu vou inserir aqui em outra coluna, e aí vou colocar, e aí eu vou vir inserir tabela dinâmica, e aí meu intervalo aqui, eu vou voltar para a semana 1, e vou selecionar minha tabela toda aqui, e repara, ele mudou o nome ali para tabela 5, e aí em planilha existente, eu quero na planilha 1, e
na minha célula, opa, aqui em cima é a tabela 5. E aí, planilha existente aqui, eu quero na minha célula F3, que foi exatamente onde eu coloquei. E agora eu dou OK. E repara, ele começa outra tabela dinâmica aqui. Agora é a divisão por região. Então, divisão por região, eu marco aqui entrega. E aí ele coloca na linha aqui as entregas. E aí eu vou querer a quantidade. Então, quantos produtos ao todo são de cada região. Posso querer a divisão por produto também. E aí, se eu marcar, ele vai colocar da mesma forma aqui nas minhas linhas. Mas vou deixar aquele fechado. E mais interessante para a gente aqui vai ser a soma dos valores de entrega e dos nossos valores totais. Se a gente olhar aqui para o lado, agora a gente vai ter que ajeitar aqui a nossa formatação. Então, a soma do valor de entrega aqui é em reais. Então, a gente vai ter que mudar aqui para formato do número contábil. Ok. E a mesma coisa com o total. Então, a gente clica aqui, configurar campo, formato do número contábil. Aí, repara. Agora eu tenho uma divisão muito boa e eu consigo saber aqui as minhas quantidades divididas por produto em cada uma dessas regiões e a soma do valor de entrega por região e a soma dos meus valores totais. Se você quisesse, ainda poderia colocar aqui alguma outra coluna que fosse fazer sentido para você. Mas, para a gente isso aqui está suficiente, está funcionando perfeitamente. Eu vou mudar o nome da aba para análise semana 1. Vou colocar a análise semana 1 depois da semana 1. E aí, repara, o que você pode fazer agora é, você copia a planilha, vem aqui com o botão direito nela, mover ou copiar, coloca criar uma cópia e seleciona a semana 2. Dá OK. Você puxa ela aqui para depois da semana 2, coloca em renomear e a gente vem aqui, muda o nome dela. Análise semana 2, e aí repara, os valores aqui estão na semana 1. E aí como é que você muda todas essas tabelas para a semana 2 sem precisar recriar todas as tabelas dinâmicas? Você seleciona a tabela dinâmica, aqui ó, em analisar, e aqui ó, alterar fonte de dados. E aí ele vai te perguntar qual tabela que você quer, você simplesmente bota aqui o nome da outra tabela. Então você vem aqui na semana 2, seleciona a tabela aqui, tabela 57. Dá OK, e aí repara, ele muda os valores. E aí aqui você faz a mesma coisa, coloca aqui tabela 57, dá OK, ele muda os valores. A única coisa é que aqui o meu ele já atualizou, mas às vezes ele não atualiza a planilha. Então, por exemplo, se eu chegar aqui na semana 2, colocar uma nova venda, colocar aqui a venda de um vinho, garrafa, 5 garrafas de vinho, para serem vendidos na loja, e olhar agora a minha tabela dinâmica aqui, repara, não aparece vinho, não aparece essa minha venda. Por que isso não está aparecendo? Porque a minha tabela dinâmica ela não atualiza automaticamente os valores dela sempre que você muda a sua planilha. Então o que você precisaria fazer? Você vem aqui em analisar e coloca atualizar. E aí repara, todas as tabelas dinâmicas dessa nossa aba vão ser atualizadas. E aqui a gente vai ter o nosso valor do vinho. E aqui a gente vai ter também o nosso valor aqui separado pela loja. Repara que vocês estão vendo aqui que a gente tem essas linhas vazias aqui, que não são interessantes pra gente, mas isso só está acontecendo porque a nossa aba aqui está com linhas vazias. Se a gente quisesse, a gente poderia não ter essas linhas aqui, mas como isso aqui provavelmente vai ser preenchido, eu vou deixar assim, que isso aqui não vai dar problema pra gente. Agora, para finalizar essas nossas abas aqui, a única coisa que eu vou fazer, eu vou criar um botão. Então, eu vou vir aqui na vendas, vou descer lá para o final, copiar aqui, por exemplo, o nosso botão da semana 1 e colar na análise da semana 1. E ele vai nos levar exatamente para a semana 1. Eu vou colocar esse botão aqui em cima. Não está visualmente agradável, mas botão aqui em cima, por quê? Para garantir que a nossa planilha, que a nossa tabela dinâmica não passe por cima do nosso botão. E aí eu vou vir aqui em exibição e vou tirar as linhas de grade. Da mesma forma, eu venho aqui, copio o botão da semana 2 e colo na nossa análise da semana 2 e tiro as linhas de grade. E aí, para as outras semanas, só fazer a mesma coisa. Copia a nossa aba da semana 1 ou da semana 2, atualiza o nome da tabela, cola o botão aqui perfeitamente, insere algum valor aqui na semana 3, 4 e 5 para conferir se a sua planilha está funcionando perfeitamente. Então, para essa aula, a gente fica por aqui.
Qualquer dúvida é só falar e até a próxima aula.